Nós vamos dar início ao nosso estudo na carta aos Filipenses. Provavelmente hoje será o último estudo, não posso garantir absolutamente até que o estudo acabe, mas de facto hoje será provavelmente a conclusão do estudo que temos estado a fazer, a conclusão para nós, não é? Porque é uma carta que nunca está estudada conclusivamente, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é inesgotável. Mas certamente que será uma bênção estudarmos sempre esta carta e revê-la e reestudá-la, porque eu já estudei várias vezes e cada vez que a estudo é sempre uma lufada de ar fresco espiritual renovado. Gostava de também dizer que na semana passada, portanto, não estive cá, estive ausente, como vocês sabem, mas acompanhei o estudo, porque naturalmente coloquei na internet e ouvi o nosso irmão Daniel, e ouvi o nosso irmão Carlos Simões e o Miguel, que participaram, e fui abençoado daquilo que ouvi. Gostava também de dar uma notícia, que eu vou passar a citar, e que é o seguinte. Duas coisas. A primeira é que, quando acabarmos a carta aos Filipenses, se Deus quiser, tencionamos começar a carta aos Colossenses, que vem a seguir. Entretanto, e esta é uma notícia, eu gostava de dizer que eu lancei o repto ao nosso irmão Alberto, que está no Brasil, para que ele também participe no estudo bíblico a partir da carta aos Colossenses. Eu sugeri-lhe que poderia ser de várias maneiras, poderia ser em áudio, em vídeo, e ele estuda lá a passagem e depois grava a voz ou a imagem também com a voz e manda-nos, e nós aqui podemos ouvir e beneficiar também do seu ministério, que é um ministério, como nós sabemos, enriquecedor. Ou então ele escreveu umas notas e mandar as notas para cá e nós damos a conhecer as notas que ele escreve sobre a matéria. Ele respondeu, e eu vou ler aquilo que ele escreveu, está bem? E para nós orarmos também por ele nas nossas orações e para que o Senhor, enfim, faça a sua obra como ele entender. Eu dou graças a Deus porque eu sempre fui antirritualista, nunca gostei das coisas rituais, das coisas repetitivas, feitas da mesma maneira, e até inclusivamente o estudo bíblico ser desta maneira acaba por ser uma coisa completamente inovadora e extraordinária, e certamente que será uma bênção. E não será certamente a distância que vai impedir a bênção de podermos beneficiar do seu ministério. Ele escreveu-me ontem à tarde, e disse: boa tarde, irmão Carlos. Fico feliz com o convite e ao mesmo tempo constrangido. Me sinto limitado para partilhar com irmãos tão valorosos, pois eu preciso aprender de vós. Também vou orar para seguir a direção que o Espírito mostrar. Será uma experiência fantástica. A princípio, penso em colaborar com um texto, se assim o Senhor capacitar, e conforme o desenvolvimento do estudo, talvez um áudio, mas vamos esperar o Senhor dirigir. Aproveito para manifestar a minha gratidão por essa igreja. A pregação de domingo apresentada pelo David foi muito especial. Louvado seja o Senhor Jesus por levantar homens sérios. E eu digo amém, irmão Alberto. E sabem o que ele diz a seguir sobre a mensagem do David no domingo passado? Diz assim: a Karen, que é a filha dele, é uma das filhas, ele tem 2 filhas e um filho, a Karen, que esteve cá, a Karen esteve cá, a Karen gostou tanto que ouviu 2 vezes a mensagem do David. Estou vibrando com o artigo sobre dons e sinais. Excelentes. Este artigo sobre dons e sinais é um artigo que eu tenho estado a publicar diariamente nestes últimos dias na internet, no site da igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com o irmão e com a sua família, Alberto. E esta é a mensagem do nosso irmão Alberto. E vamos orar. Vamos orar. Oh, Nando, vais orar pelo irmão Alberto, está bem? Para que o Senhor possa cuidar dele lá e de nós aqui. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto é muito bom, Senhor, nós podermos partilhar desta comunhão com este nosso irmão, Pai. Obrigado, Senhor, porque nos deste o privilégio de poder conhecê-lo, Senhor, e de podermos partilhar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela sinceridade, Senhor, pela sua humildade, Senhor,
Te agradecemos, Senhor, porque de facto é bom quando nós partilhamos, Senhor, o teu amor uns para com os outros, Senhor. Obrigado também, Senhor, pela sua disponibilidade em te servir, Senhor. De facto, ainda agora falávamos nisto, Senhor, não são os quilómetros, não é a distância que vai fazer, Senhor, com que nos privemos, Senhor, desta comunhão, Senhor. Pelo contrário, nos sentimos mais próximos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque certamente estarás a cuidar da sua família, Senhor. Obrigado porque temos este privilégio da tua palavra chegar a milhares de quilómetros de distância, Senhor. E que é um ministério, Senhor, de facto. E obrigado por isso, Senhor. Que tu cuides daquele irmão, Senhor, da sua esposa, dos seus filhos, Senhor. E que os ajudes, Senhor, também na tua obra ali naquele sítio, Senhor, naquele local, naquela terra, Senhor, que eles possam ser de facto usados por ti, Senhor, que possam ser a luz, Senhor, que de facto que aquele local ali precisa, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos uns para com os outros e fortalece-nos para que possamos ser uma bênção uns para com os outros, Pai. Mais uma vez te agradecemos por eles, Senhor, te agradecendo estas notícias, Senhor, que vêm de longe, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu ânimo. Amém. E também queremos te agradecer, Senhor, agora, neste momento, pelo teu filho David, Senhor, que tu continuas a ser com ele, Senhor, Amém. com a sua família, Pai. Amém. E obrigado por ele, Senhor, obrigado pelos dons que tu lhe dás, Senhor. Amém. E obrigado por ele se disponibilizar nas tuas mãos, Senhor. Amém. Mais uma vez te agradecemos, pois, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, nós devemos, de facto, glorificar o Senhor por todas as coisas boas que Ele nos dá. E entre as muitas coisas boas que Ele nos dá, Ele dá-nos muitas coisas boas. E eu já tenho dito isto várias vezes, mas vou repetir, porque eu sei que somos lentos a aprender. E uma das coisas muito boas que Ele nos dá são as tribulações. Ouçam bem o que eu estou a dizer. Uma das coisas muito boas que Ele nos dá são as tribulações. Talvez daqui a pouco eu me refira a isso, pelo menos é essa a minha intenção, por causa da forma como a carta aos Filipenses termina. E eu já vou dizer porque é que eu digo o que digo, e isto relacionado particularmente com aquilo que eu li, meditei e escrevi ainda hoje sobre José e os irmãos e o Egito e a experiência por que ele passou, porque isso vai nos mostrar de facto coisas fantásticas. Eu digo uma coisa, eu quanto mais conheço o Senhor, mais fico sem palavras a respeito dele. Vamos ler a carta aos Filipenses no capítulo 4, que é o último capítulo, e vamos ler apenas o último versículo. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, e para a conclusão da carta nós vamos ler o último versículo, que é o versículo 23, e que diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Bem, nós, num dos últimos estudos em que eu participei sobre esta carta, se vocês se recordam, porque entretanto nós temos ali uns interregnos por causa do EJC, como vocês certamente se recordam, embora incidíssemos o estudo, tipo retrospectivamente, com algumas reminiscências, e que tinham a ver com o contexto da altura que estávamos a viver, e fizemos referência e estudamos com base na carta aos Filipenses, na mesma, mas a verdade é que nós interrompemos o ciclo que estávamos a seguir no capítulo 4 e já tínhamos chegado ao versículo 23, que é o último versículo. E no último versículo, no versículo 23, se vocês se recordam, a expressão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos, amém, diz o apóstolo Paulo noutra das suas epístolas, que é esta a marca das suas epístolas, é este o sinal das suas epístolas. Portanto, todas as epístolas do apóstolo Paulo têm esta marca: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E de facto nós vimos na altura como todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu têm esta marca. E ele em todas elas escreve: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Incluindo uma epístola, como nós sabemos, que muita gente põe em questão se terá sido Paulo que escreveu ou não, que é a Epístola aos Hebreus. E de facto a Epístola aos Hebreus tem lá a marca: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O que me leva a crer, mas desde há muito tempo, não só de agora, que a Epístola aos Hebreus foi de facto escrita pelo apóstolo Paulo. Eu já tive a ocasião de dizer que, em parte, isso não é muito relevante, em parte, mas em parte é, para nós podermos compreender os planos de Deus.
Mas em parte não é muito relevante, porque o que nos importa é que a epístola está escrita e é a palavra de Deus. E, por outro lado, a razão do anonimato de ele claramente, declaradamente, não pôr lá o seu nome escrito, prende-se com o facto de ele, para quem conhece a carta aos Hebreus, de ele estar tão preocupado em exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Arão, sobre tudo, sobre todos. Ele está tão preocupado em isolar o Senhor Jesus Cristo na sua glória e na sua grandeza, de tal maneira que ele não quer que haja qualquer sombra da parte dele. E por isso põe-se à sombra e não se apresenta. Mas, de facto, as evidências na carta aos Hebreus são de facto grandes. E há pormenores que são significativos que nós não vimos então e que eu gostaria de citar agora. A primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção, e eu penso que na altura fizemos uma breve referência, está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, quando nós lemos, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, quando nós lemos no versículo 15, o apóstolo Pedro, ao terminar a sua segunda epístola, ele diz assim no versículo 15: Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indotos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Duas notas muito importantes. Primeira nota: Paulo escreveu uma epístola aos Hebreus. Se Paulo escreveu uma epístola aos Hebreus, a pergunta é: que epístola? Só conhecemos aquela, não há outra. Ok? E portanto Pedro está a escrever aos Hebreus, aqui nesta passagem, e ele está a dizer que o apóstolo Paulo lhes escreveu. E portanto só existe uma epístola passível de ser reconhecida como tendo sido escrita por Paulo aos Hebreus, que é a carta aos Hebreus, como é óbvio. A segunda coisa muito importante que está no versículo 16 é o facto de ele dizer todas as suas epístolas. O que quer dizer que todas elas, não há epístola que pode ter escrito. Alguém pode dizer assim: ele pode ter escrito uma epístola qualquer que não faça parte do cânone, que não tivesse sido reconhecido. Não! Todas as suas epístolas fazem parte da palavra de Deus. Todas elas. E, portanto, de facto, só poderá ser a epístola aos Hebreus. A segunda coisa que eu queria dizer é que nós vemos que o escritor da carta aos Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, lemos no capítulo 13 de Hebreus, e agora queria que vocês fossem para Hebreus no capítulo 13, e ele diz, nos versículos 18 a 24, que nós vamos ler, ele diz assim: talvez algum dos irmãos queira ler, talvez sim, força, Nando, força. Ora, o Deus de paz... Não, 18. Desculpe. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Só um pequeno pormenor, só para vocês se situarem. O escritor da carta aos Hebreus está a revelar nestes versículos que está preso. Ok? O escritor da carta aos Hebreus é alguém que está preso. Ora, nós conhecemos alguém que escreveu várias epístolas da prisão. E temos aqui alguém que está a escrever uma epístola da prisão. Mas vamos continuar. E portanto ele está à espera de ser restituído, porque ele está preso e está à espera de ter liberdade. Quem está a escrever a carta aos Hebreus é alguém que está preso e está à espera de ter liberdade e ir ter com os crentes. Continua, Nando, sobre o versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E cá está a marca
da epístola, do selo do apóstolo Paulo a escrever a graça seja com todos vós. Eu gostava que vocês notassem o seguinte. O escritor que nós temos aqui o escritor que nós temos aqui, que eu creio que é o apóstolo Paulo, mas o escritor da carta aos Hebreus, para todos os efeitos, em primeiro lugar, estava prisioneiro em Roma, que é outro detalhe muito importante. Quem está a escrever a carta aos Hebreus está preso, e quem está a escrever a carta aos Hebreus está preso em Roma. A segunda coisa que também é muito importante nós notarmos aqui é que ele esperava ser libertado, como nós vimos, não é? E há aqui um pormenor importante, que é para vocês verem o paralelismo deste escritor, que está a escrever a carta aos Hebreus, com o escritor da carta aos Filipenses. Porque se nós vimos o que é que o escritor da carta aos Filipenses diz, é exatamente, parece é a mesma pessoa que está aqui a falar. E o escritor da carta aos Filipenses, que é o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele diz, e nós podemos ler, diz ele, aliás, vamos ler primeiro, já que estamos aqui, em Hebreus, capítulo 13, versículos 19 e 23. O 19 diz assim: e rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Notem a linguagem dele. E o versículo 23 diz assim: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Ainda não fiz referência a Timóteo, mas todos nós sabemos com quem é que Timóteo andava, não é? E portanto, este é um detalhe também muito importante nesta carta. Mas eu gostava que vocês agora reparassem que na carta aos Filipenses, na passagem que estamos a estudar, nós lemos assim, no capítulo 2, já lá passamos, naturalmente, porque estamos no fim da carta, e nos versículos 17 a 24, lemos assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Até o versículo 24. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Notem que isto parece chapa 3, com palavras diferentes, mas parece chapa 3. Mas confio no Senhor que eu mesmo também, em breve, irei ter convosco. Portanto, vejam o paralelismo e vejam de facto como nós vemos a identidade de facto deste escritor da carta aos Hebreus, que não deixa dúvidas que será o apóstolo Paulo. Depois há outra coisa curiosa que nós vemos na passagem de Hebreus, e que ele diz assim na parte final, não sei se vocês repararam nisto, no versículo 24 do capítulo 13, ele diz assim: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os de Itália vos saúdam. E ele envia saudações dos crentes em Itália. Notem bem, ele não envia saudações dos crentes em Roma. E a minha pergunta é: quem é o escritor que teria uma amplitude tão vasta quanto Itália? Não apenas Roma, senão o apóstolo Paulo. Para poder escrever nestes termos. Este pormenor também me parece muito importante. Em terceiro lugar, o escritor da carta aos Hebreus diz que os hebreus lhe mostraram compaixão noutras ocasiões. E nós vemos isso, e mostraram-lhe compaixão noutras ocasiões, lhe mostraram compaixão nas suas cadeias, enquanto preso. E nós vemos, por exemplo, no capítulo 10, versículo 34, que nós podemos ler, Hebreus 10, 34, quando nós lemos assim: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que a vós mesmos tendes nos céus uma posição melhor e permanente. O escritor da carta aos Hebreus sabia do que ele tinha feito pelos que estavam presos, e que nós sabemos que Paulo não estava preso sozinho em Roma, como nós sabemos. O que é interessante nós vermos nas Escrituras é que sabemos que Paulo passou cerca de 2 anos na prisão, na terra destes hebreus a quem ele escreve.
porque ele esteve em Cesareia, na Palestina, preso. E o tempo que o apóstolo Paulo esteve preso em Cesareia, na Palestina, não apenas em Roma, e provavelmente foi enquanto ele esteve preso em Cesareia, na Palestina, que eles, hebreus, porque estes hebreus, a quem Paulo está a escrever, não são hebreus descrentes, são hebreus crentes. Eu creio que estes hebreus são os hebreus de Pentecostes. São os hebreus dos Atos dos Apóstolos que se converteram. E que, tendo havido uma mudança dispensacional, com a rejeição da nação de Israel, era importante agora escrever-lhes. E falar-lhes da vocação celestial. E falar-lhes das verdades que eles não conheciam, nem compreendiam, e que era importante lhes serem faladas. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e agora podemos ir a Atos, capítulo 23, para nos situarmos no tempo em que isso aconteceu, na experiência do apóstolo Paulo, de ele estar preso em Cesareia, na Palestina. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, nós lemos assim no versículo 23, notem bem. E chamando, isto aqui teríamos que ler aqui estes capítulos, o 23 e o 24, naturalmente, para vermos bem o contexto em que isto se insere, mas Paulo é mandado preso para Cesareia, e está preso em Cesareia, e é ouvido e é interrogado, como preso que é, e depois é enviado, andava de sítio para sítio a ser enviado, mas preso, sempre preso, ali naquela localidade. E eu, estando ele ali em Cesareia, não tenho dúvidas que os crentes que haveria lá, judeus, hebreus, o devem ter ajudado a ele, e não apenas a ele, mas aos outros que com ele estavam também presos. Mas no capítulo 23 e versículo 23, nós lemos assim: e chamando 2 centuriões lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 archeiros para irem até Cesareia. E lá foi ele, escoltaram-no, preso, até Cesareia. O que é curioso nós vermos no capítulo 24 e no versículo 27, naturalmente eu recomendo que vocês leiam estes capítulos para situarem-se no contexto em que tudo isto acontece, porque eu aqui não tenho tempo para estar a ler os capítulos por inteiro, mas no versículo 27 do capítulo 24 nós lemos: mas passados 2 anos, Félix teve por assessora Pôncio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Cerca de 2 anos. Cerca de 2 anos. Muito bem. E portanto eu creio, muito provavelmente, que aquilo a que o escritor da Carta aos Hebreus se refere, nós vemos de facto ver alguém preso naquela zona e que possibilitou que aqueles hebreus que lá estavam pudessem, de facto, crentes, pudessem tê-lo ajudado. Em quarto lugar, Timóteo é mencionado. Nós já vimos isso no capítulo 13 e no versículo 23. Com quem é que Timóteo se relacionava? Com quem é que nós vemos Timóteo relacionar-se? É com Paulo. Como aquele que servia como um filho ao pai, como ainda lemos há pouco. De facto, é com ele que nós vemos Timóteo relacionar-se. Depois já há outra coisa curiosa. Não sei se vocês repararam que o escritor da Carta aos Hebreus fala de Timóteo como estando ali preso também com ele. E ambos soltos querem ir. Como lemos da Carta aos Filipenses, da mesma maneira. E é curioso que quem é que escreve a carta aos Colossenses e quem é que escreve a carta aos Filipenses? Vocês já repararam quem é que escreve a carta aos Colossenses? Só uma coisa curiosa antes de avançar. Essas cartas aos Colossenses e aos Filipenses, estudamos agora a carta aos Filipenses, estamos a acabar, vamos estar depois da carta aos Colossenses, são chamadas cartas prisionais. São cartas escritas da prisão. E quem é que está a escrever da prisão, juntamente com o apóstolo Paulo? Timóteo. Como é que começa a carta aos Filipenses? Vocês já se esqueceram. Estamos a acabar a carta aos Filipenses, já se esqueceram como é que ela começa. Lembram-se como é que ela começa? Como é que está escrito no capítulo 1, versículo 1? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Já viram? Paulo e Timóteo. Quem está a escrever a carta é Paulo e Timóteo. E carta aos Colossenses, já agora, capítulo 1, versículo 1 também. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo. Em Filipenses, no capítulo 2, nós já estudamos isto aqui na carta aos Filipenses, e nos versículos 19 e 23, nós vemos Timóteo ser enviado, não é? E isto também é muito significativo. Em quinto lugar, eu gostava de
fazer uma outra referência, que é para vocês verem a marca paulina na Carta aos Hebreus. E a marca paulina vê-se da linguagem da própria Carta aos Hebreus, porque a linguagem tem traços de serem paulinos, na linguagem que ele utiliza a escrever a carta. E, até curiosamente, eu apenas vou citar apenas um exemplo, reparem o que é que está escrito em Hebreus capítulo 13 e versículo 1. E eu pergunto, quem é que poderia escrever aquelas palavras? Hebreus 3.1. Quem é que lê Hebreus 3.1? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E ele está a escrever a estes crentes e diz que eles são participantes da vocação celestial. Quem é que fala da vocação celestial? Quem é que permanentemente fala da vocação celestial, senão o apóstolo Paulo? E aqui coloca-se outra questão, que muitos às vezes põem-se em grandes avarias, em grandes conjecturas, e chegam a conclusões erradas, que é pensarem que estes hebreus não têm uma vocação que é terrena, mas a vocação destes hebreus é celestial. Bem, eu gostava de isto levar-nos-ia para... Há uma coisa que eu não disse, eu vou explicar agora. Mas antes disso, conhecendo nós a Carta aos Hebreus como conhecemos, e sabendo o teor da Carta aos Hebreus, a pergunta que naturalmente se pode fazer é quem é que poderia ter mais habilitações, quem é que poderia estar mais habilitado para escrever esta Carta aos Hebreus, se não o apóstolo Paulo? E digo isto porquê? Quem é que estava mais habilitado para falar da lei? Quem é que estava mais habilitado para falar de sacerdócio? Quem é que estava mais habilitado para falar de judaísmo? Se não aquele acerca do qual nós lemos assim, e passo a citar. Sabem o que é que nós lemos nos Atos 22:3? Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Quem é que tinha grande autoridade e grande sapiência para falar acerca disto? Era ele. E como nós sabemos também, na carta aos Colossenses, ele diz no capítulo 1 e no versículo 14, algo muito importante que eu passo a citar, diz ele assim, não é 1,14, eu devo me ter enganado. Onde é que era isso? Não é Colossenses 1,14? Eu às vezes escrevo coisas que nem eu sei que escrevi. Será Gálatas? Deve ser Gálatas 1,14. Gálatas 1,14. E na carta aos Gálatas, eu penso que é na carta aos Gálatas. 1,14. O que é que nós lemos ali? Queres ler, Nando, se faz favor? E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Era um indivíduo altamente qualificado para poder falar acerca destes assuntos. Ele fala com uma segurança e com uma sabedoria impressionante para demolir completamente qualquer argumento hebraico que surgisse sobre esta matéria. Ele era a pessoa mais habilitada para o poder fazer. Agora surge aqui uma questão. Alguém dirá assim, então mas o apóstolo Paulo não é chamado o apóstolo dos gentios? Ele não se chama ele próprio o apóstolo dos gentios? Então como é que temos aqui um apóstolo dos gentios falar a hebreus? Boa pergunta, certo? É uma boa pergunta. É uma pergunta legítima. Bem, essa pergunta tem duas respostas. Primeira resposta. E quem é que disse que os hebreus agora não são gentios? Primeira resposta. Sabem que os judeus, neste momento, são uma nação como outra qualquer. Eles hoje não têm o estatuto que tiveram e não têm o estatuto que vão ter. Eles, neste momento, são um como os outros. E por isso o Evangelho é dirigido a eles como aos outros. E por isso eles hoje são salvos como aos outros. E não há diferença, diz o apóstolo Paulo, entre judeu e gentio, porque todos pecaram. Não há diferença. E portanto a nação de Israel hoje é uma nação como outra qualquer nação. E portanto, como apóstolo dos gentios, eles são uma nação como as outras. E portanto o apostolado dele entre os gentios inclui a nação de Israel. Mas para quem tiver dúvidas, leia o que está em Atos 9,15 quando ele se converte. Quando o apóstolo Paulo se converte, Saulo de Tarso, quando ele se converte, e o Senhor o comissiona, sabe o que é que o Senhor lhe diz? Vamos ver o que é que o Senhor lhe diz.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 15. O que é que o Senhor lhe disse? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Olha, esta passagem faz-me lembrar, paralelamente, faz-me lembrar uma outra passagem que se passou com o apóstolo Pedro. Como vocês sabem, o apóstolo Pedro negou o Senhor, e foi muito grave. Eu não sei o que é que passou pela cabeça do apóstolo Pedro, mas eu sei que quando nós pecamos sentimos muito mal. Muito mal. Ou então o indivíduo não é crente, se não se sente mal. E eu penso que o apóstolo Pedro deve ter pensado tanta coisa que lhe veio à cabeça. Pensamentos de profunda indignidade pessoal, de falta de merecimento, de que talvez já não fosse crente. Quando o anjo lhe apareceu, quando um anjo apareceu às mulheres, penso que foi às mulheres, sabe o que é que ele disse às mulheres? Quando ele apareceu, depois do Senhor ressuscitar, porque Pedro negou, não é? O Senhor morreu depois, e depois ressuscitou. Eu faço ideia, Pedro devia estar destroçado, eu imagino. Então aquele olhar do Senhor quando ele ia para a cruz e olhou para Pedro, aquilo deve ter escaldado a alma. Eu não creio que fosse um olhar reprovador, mas era um olhar de amor escaldante, eu não sei explicar. Mas Pedro devia estar derretido. E quando o anjo disse às mulheres, ide e dizei aos meus discípulos, sabem o que é que o anjo acrescentou? E a Pedro. Porquê aos meus discípulos e a Pedro? Pedro não era discípulo? Não bastava dizer, ide e dizei aos meus discípulos? Pedro era discípulo. Mas talvez Pedro pensasse, eu já não sou discípulo. E o Senhor disse aos meus discípulos e a Pedro, para que não haja dúvidas que o que eu estou a dizer aos meus discípulos é ele que é meu discípulo, com eles. E talvez o diabo coloque na cabeça dele que ele se calhar já não é mais discípulo. Mas é. E por isso a mensagem que eu tenho para dar é para todos eles, os meus discípulos. E Pedro é um deles. Esta passagem faz-me lembrar isto. Ele é o apóstolo dos gentios. Paulo, tu vais ser um testemunho para as nações. Israel, porque também é uma nação. É por isso que nós lemos aqui nesta passagem, no versículo, capítulo 9 e no versículo 15. Eu já não estou lá. Eu posso ter a minha tradução, que eu penso também ajuda. Diz. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Obrigado. E perante o povo de Israel, para que não haja dúvidas. E aqui surge uma coisa curiosa. Será por acaso que nós temos as epístolas de Paulo aos gentios? Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Será por acaso esta sequência, terminando na sequência, com aquela sequência que Deus disse aos gentios e aos povos de Israel, aos hebreus? Será por acaso? Não sei, esta é apenas uma constatação de um facto que nós temos aqui, quer na forma como o Senhor disse a Paulo que ele devia intervir, quer por outro lado a forma como as epístolas aparecem no cânone das Escrituras. Bem, e agora, para não ser apenas doutrina, mas a doutrina é importante, como o nosso irmão Nanda disse há bocado, vamos à parte prática. E na parte prática queria chamar a vossa atenção para o seguinte. Aqui na carta aos Filipenses, quando o apóstolo diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos, eu queria chamar-vos a atenção e queria colocar aqui uma ênfase muito grande no seguinte. Nós precisamos muito da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para nos salvar. Pela graça sois salvos, lemos na carta aos Efésios, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Sublinho, pela graça sois salvos. Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Sem a graça de Deus, não seríamos salvos. Mas é muito importante nós termos a noção de que nós somos permanentemente carentes, agora como crentes, da mesma graça. E nós aprendemos nas Escrituras, por exemplo, na carta a Tito, eu já fiz referência a isso algumas vezes,
O apóstolo Paulo diz a Tito: a graça de Deus se ha manifestado a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências, etc., vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, ensinando-nos. A graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação, ensinando-nos. Ou seja, a graça não apenas salva, a graça também ensina. E um dos papéis da graça neste momento, por exemplo, é ensinar-nos. Ensinar-nos a viver. Ao contrário do que muita gente pensa, se então é pela graça, então agora peca à vontade. Agora peca à vontade? A graça ensina-nos exatamente ao contrário. Ensina-nos a viver de uma forma sóbria e não inebriada, que o indivíduo nem sabe, perde a consciência, que é o que os ébrios, acontece aos ébrios, aos bêbados, não é? Porque fazem o que não controlam e não controlam nada. E então nós não vivemos uma vida descontrolada. A graça de Deus ensina-nos a viver uma vida controlada. Sóbria, justa, fazer o que está certo. Não é fazer o que está errado. Porque a palavra justa quer dizer fazer o que está certo. E piamente. Ou seja, em comunhão íntima com Deus. A graça ensina-nos a aproximar-nos dEle, a andarmos com Ele. Sobre isto eu já farei uma referência que está ligada àquilo que eu falei há bocado de José. E, portanto, a ênfase que eu queria aqui dar é o seguinte: irmãos, a graça não é apenas para salvar. E quero-vos dizer que, quanto à salvação, a graça só tem um papel. Mas quanto à edificação e santificação do crente, a graça tem muitos papéis. Muitos. E nós só conhecemos a graça para salvar. Então e o resto da graça que é para conhecer? E para aprender? E por isso o apóstolo Paulo diz que a graça seja com todos nós, que ela nunca nos falte. Nós precisamos dela para aprender a viver. E precisamos dela até para morrer. E é tão bom morrer sob a graça. Ainda não morri, portanto ainda não sei como é que é. Mas eu sei que é assim. Eu sei que é assim. E eu quero chamar a vossa atenção para alguns aspectos muito rápidos. Um dos aspectos que nós precisamos da graça, e este está cá no meio, entre vários, não é? Nós precisamos de graça, por exemplo, que é um problema que todos nós temos. Graça para sofrer. Sofrimento é algo que tem a ver com todos nós. O sofrimento bate à porta de todos nós. E bate de muitas maneiras. Não há ninguém que não sofra. E o que é que me habilita a aguentar? Eu diria, aguentar. Que pobreza de cristianismo. Dizendo que aguentar o sofrimento. Isso não é cristianismo. Cristianismo é usufruir do sofrimento. É encontrar gozo no sofrer. Até no meio do sofrer, dizia o poeta, e nós cantamos, está num hino, até no meio do sofrer é céu a Cristo conhecer. E eu estou a dizer graça para aguentar? Não, graça para jubilar. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho pena de não poder ler-vos o que eu escrevi hoje sobre a matéria. Não é que aquilo que eu escrevesse tem alguma coisa de especial, mas é apenas porque expressei no papel aquilo que me vai na alma. E vamos ver se eu consigo dizer. Mas eu tenho cá as ideias, portanto eu vou-vos dizer aquilo que eu vos vou dizer. Este assunto do sofrimento já vem ali em 3 capítulos seguidos, mais ou menos, ou 4, que eu ando ali e aquilo transparece-me. E como é que nós lidamos com este problema? E José é fantástico. José é fantástico. José é tipo da alma que anda com Deus. E a diferença está aqui. É andarmos com Deus. Daí que a gente precisa da graça para saber viver piamente. Porque a graça ajuda-nos a viver piamente. E quando nós vivemos piamente, isto muda de música. E a música que nos faz dançar, ou andar, como queiram, na tropa anda-se, não se dança, porque a música toca e a gente marcha, não é? E aqui nós temos na vida cristã, temos uma marcha também para caminhar, e temos música que toca, e a música que toca é uma música diferente, que nos faz ter um comportamento diferente. E nós precisamos de comportamentos diferentes. Mas termos comportamentos diferentes não porque haja uma lei que diga assim, tens que fazer assim, ou está errado reagir dessa maneira, estás a sofrer, estás a chorar, estás aí a penar, estás aí, parece que o mundo acabou. Não! Nós temos que perceber como é que isto acontece. E acontece naturalmente.
Acontece naturalmente, que não é naturalmente, é espiritualmente, mas acontece espiritualmente de uma forma natural para quem anda com Deus. Vamos ver o caso de José. Notem o que aconteceu. Aconteceu-lhe isto. Foi vendido pelos irmãos. Notem as perdas dele. E é bom às vezes falarmos de perdas. Porque nós às vezes temos perdas. E as perdas são muitas e de muita natureza. Estou a olhar ali para a Isilda e penso das perdas dela, que ela também teve muitas perdas nestes anos. Isilda, ânimo, não é? Eu estou a falar na Isilda porque me chamou assim a atenção, assim, rapidamente. Mas eu falo da Isilda como falo de qualquer um de nós. Todos nós temos perdas. Ouçam bem isto que eu vos vou dizer. Vejam a perda dele quando ele é vendido como um escravo para mercadores de escravos estranhos, que deviam ser indivíduos que eu nem sei, mas que tratavam muito a mal os escravos. Vede o que lhe aconteceu quando ele vai para a casa de Potifar e é injustiçado e é acusado de uma coisa que ele não fez. A perda dele, a perda da liberdade, a perda da honorabilidade. E como se não bastasse, para a injustiça ser mais completa, é lançado na prisão juntamente com indivíduos malfeitores, como se ele fosse um malfeitor, que não é. Isto para resumir. Quando anos mais tarde, quando anos mais tarde, os irmãos que o venderam, que o trataram tão mal, em necessidade vão ao Egito, sendo ele o primeiro-ministro do Egito, ele diz coisas. Bem, eu vou ler, que é para, acho que é melhor ler, que é para não falhar naquilo que eu vou ler. Mas ele diz coisas fantásticas. Olha, ele, por exemplo, diz assim. Isto é uma história fantástica, estudar a história de José. Vocês devem ler esta história toda, é magnífica. Começa no capítulo 37 e já vamos no 45. Isto é uma história magnífica, sempre acerca dele. E o versículo 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais. Eu gosto de pessoas, é bom a gente andar ao pé de pessoas assim, não é? É bom a gente estar ao pé de pessoas que quando aquilo dá tudo para a tristeza, com elas a alegria. Particularmente com elas, talvez as mais sofridas. Porque as mais sofridas que andam com Deus são as que sabem como as tribulações são bênçãos. E então, eu gostava de dizer o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Quem anda com Deus, não há nada que lhe aconteça de mal que não seja bom. Vocês estão a ficar tristes daquilo que me aconteceu? Deus estava nisto. Eu quero que vocês tenham a noção de que quem anda com Deus tenha a noção de que Deus tem a mão e o dedo em tudo. E nada acontece sem a sua intervenção ou permissão. Isto continua por aqui abaixo e depois assim, o versículo 8 diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, versículo 8. Senão Deus. Quem me enviou para cá? Há pessoas que dizem: e tal, foi aquele acidente, aconteceu aquele acidente, pois, foi aquilo. Foi aquilo. Foi Deus. E alguém diz assim: então, mas Deus é mau? Deus é tirano? Versículo 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito.
quem tiver uma contrariedade na vida, não desanime se anda com Deus. Porque o último capítulo não está escrito. A história está a correr. E tem um fio de pensamento. Tem uma linha, tem um objetivo. Como nós vemos no caso de José. Pronto. E basicamente é isto que eu queria dizer. Mas o que é que eu queria dizer com isto? E vocês dizem, mas o que é que estás para aí a dizer? Eu vou-vos dizer. Em nenhum momento na história e na experiência de José, nós vemos um queixume. Não se queixa do pai, perdão, não se queixa dos irmãos, não se queixa de Potifar, não se queixa da mulher de Potifar, não se esquece de tanta situação que, entretanto, não vou agora mencionar, que lhe aconteceu. Não vemos um queixume. E porquê é que nós não vemos um queixume? Esta é que é a grande questão. Porquê é que nós não vemos um queixume de José? Sabem porquê? Porque José tem motivos para dar graças a Deus. Porque como José tem motivo para reconhecer que tudo o que lhe aconteceu foi bom. Foi bom. Aquilo eram degraus para chegar ao trono. Fantástico. Chorar. Não vos tristeza. Alegrai-vos. Eu dou graças a Deus pelo que aconteceu. E depois há outra coisa que eu não disse. É que através do que aconteceu, ele não apenas foi uma bênção para a família, como foi uma bênção para milhares e milhares de almas que passariam fome e deixaram de passar, porque Deus o usou para que isso acontecesse no Egito. Porque o homem sábio que geriu o Egito para que a fome não afetasse as pessoas foi ele. Ele tinha razões. Isto não é por acaso. Por exemplo, não é por acaso que um crente acontece uma desgraça. Eu sei que há crentes e crentes. Porque é verdade. Mas não é por acaso que há crentes que acontece-lhes aquilo que os muitos chamam uma desgraça e eles aguentam o embate, sorriso nos lábios, paz no coração, e dão graças a Deus e louvam a Deus. Porque sabem que Deus tem dentro naquilo e a história não acabou. E há bênçãos que só, porventura, depois se irão revelar. Tenhamos esta coisa. Precisamos da graça. Porque a graça, e eu não disse a passagem, mas se vocês lerem Filipenses, não é Filipenses, segundo aos Coríntios, por favor, capítulo 8 e versículo, não é o capítulo 8, é o capítulo 12, versículo 9. Leia lá, se faz favor. Conhece a história, não conhece? Segundo aos Coríntios 12, o apóstolo Paulo estava em maus lençóis e estava a sofrer. E sabem o que é que lhe foi dito por Deus? Ouçam bem. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O Senhor disse-lhe a ele, Paulo, a minha graça chega para ti. E Paulo diz assim, por isso, me gloriarei nestes problemas que eu tenho. Gloriar significa gozo no superlativo. Eu vou ter gozo. Algo do qual eu queria fugir. Algo que eu queria evitar. Algo que eu não quis abraçar, nem quis que me tocasse. Este espinho na carne, eu quis ficar sem ele. E eu orei 3 vezes ao Senhor, tira de mim este espinho. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Por isso, a graça habilita a quem primeiro quer livrar-se de uma coisa, chegar a perceber que essa coisa da qual se quer livrar, afinal não se quer livrar, porque ela é boa e motivo de regozijo. Eu tenho aqui uma série de coisas acerca da graça. Olha, Romanos 12:3, não vamos ler. Lemos da graça para sabermos corretamente. É preciso graça e apropriar a graça para sabermos, para conhecermos corretamente. Quanta ignorância, quanta coisa errada, quanta falta de conhecimento no meio das igrejas existe por não saberem apropriar a graça. Porque até para saber corretamente precisamos da graça de Deus. Nenhum de nós é um iluminado se não for a graça de Deus. Precisamos de graça, como lemos em Romanos 15:15 e Efésios 3:8,
para ter ousadia. É preciso ter ousadia. E às vezes há pessoas que ficam admiradas com a ousadia que alguns crentes têm. Irmãos, todos nós somos iguais. Somos da mesma massa. Somos pecadores. Somos frágeis. Somos fracos. Somos tímidos. Somos temerosos. Como os outros. Muitos temores. Mas a graça pode transformar-nos e transfigurar-nos em ousadia. A graça faz isto. Para sermos. É a graça que muita gente diz, mais importante do que ter, mais importante do que fazer é ser. Isso é muito lindo. Há muitas frases bonitas com esses dizeres. O ser é mais importante que o ter, o ser é mais importante que o fazer. O ser. E a minha pergunta é, e o que é que faz o ser? A graça. Podemos ler só essa passagem no instante? 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Tenho pena de não ter tempo, porque isto mereceria um outro cuidado, a meditação nestas verdades. Pela graça de Deus, sou o que sou. E o ser, Paulo, é tão diferente dos outros seres. Que ser este ser era? Que ser fantástico! Que ser! Sou o que sou, não por meu mérito, não por minha virtude, mas pela graça. A graça transforma o ser para ser o que Deus quer que eu seja. Para abundarmos em ações de graças. Como é que é de explicar? Pegando no fio da meada, como nós estávamos aqui a considerar, eu diria assim, nós apenas temos a tendência para dar graças, mas não para sermos abundantes na ação de graças. Ou seja, somos curtos na ação de graças. Somos escassos na ação de graças. E a Bíblia diz que devemos abundar em ação de graças. Como é que eu caracterizo isto? É simples. Sabem como é que nós somos escassos na ação de graças? Olha, acontece-nos uma coisa boa, damos graças a Deus. Sentamos-nos à mesa para comer e temos comida para comer, damos graças a Deus. Vamos ao médico e o médico diz, olha, tem boas notícias a seu respeito, não é nada de mal, e damos graças a Deus. E acontece outra coisa boa e damos graças a Deus. Mas ter abundância e ação de graças acontece uma desgraça e dou graças a Deus. O médico diz, tens cancro, e eu dou graças a Deus. Tens 3 dias de vida e eu dou graças a Deus. E não sei o quê, e dou graças a Deus. Isto é que é abundar em ação de graças. E é pela graça de Deus que isso acontece. 2 Coríntios 4,15. Para vocês não notarem, se quiserem. Porque tudo isto é por amor de vós. Para que graça? Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças, para a glória de Deus. É a graça que faz abundar a ação de graças. A graça que eu experimento no sofrimento, a graça que eu experimento nas perdas, a graça que eu experimento e que posso apropriar em qualquer situação desvantajosa para mim, é que transforma tudo isto em muitas ações de graças, em abundância de ação de graças. Estudamos aqui bastante sobre isto. Na parte final da carta. É a graça de Deus exercida no coração, no nosso coração, que faz com que sejamos generosos nas ofertas. Se nós não experimentarmos a graça, somos agarrados ao dinheiro. Somos presos ao que temos. Somos presos ao que temos e o que temos prende-nos. Mas quando apropriamos a graça de Deus, experimentamos que as mãos abrem-se. E não é tolo quem abre mão do que não pode reter, porque um dia não vamos poder reter o dinheiro, para ganhar o que não podemos perder.
Dizia Jim Elliot. Jim Elliot dizia isso e com muita propriedade. Fala-se muito em glorificar o Senhor. Temos que glorificar o Senhor. A gente quando prega deve ser para a glória de Deus, não para a glória do pregador. Quem canta deve cantar para a glória de Deus. Quem ajuda alguém na cidade deve ser para a glória de Deus, não para mérito próprio. Ou não sei o quê. Fala-se muito na glória de Deus. Glorificar a Deus e tal, não sei o quê. Já todos tínhamos percebido que é a graça que nos leva a glorificar a Deus? É a graça. Porque a graça tem um condão de nos fazer perceber que não há mérito em nós. Que é Eu! Que eu não via, que eu não percebia, mas que estava lá. Quando fui vendido aos midianitas. O Senhor, porém, era com José. E o Senhor estava lá. E é Ele que faz a diferença. É Ele que dá as forças onde elas não existem. Dá-nos a visão onde existe cegueira. Dá-nos tudo onde não temos nada. E a gente chega ao fim e diz assim, constantemente, a glória para ti, Senhor, não há mérito em mim. Foste tudo teu. Tudo teu. Podem ler, segundo aos Tessalonicenses 1, 22, por favor. Segundo aos Tessalonicenses 1, 22, não te podes ler, estás de serviço hoje a leitura, desculpa lá. Vocês vão me desculpar, eu hoje falei e não deixei ninguém falar, mas isto é uma exceção. Mas era para terminar a carta aos Filipenses, hoje eu nunca mais terminava a carta aos Filipenses. Segundo aos Tessalonicenses, Segundo aos Tessalonicenses 1, 22, por favor. 1:22? Sim. Não. Não é? Deve ser. Esperem aí. Glorificar o Senhor, pá, como é que é? É um 12? 1:12. Pá, desculpem lá. Vocês têm que dar os descontos porque eu já estou a ficar fora de prazo. 1:12, vá. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja glorificado, diz Paulo. Como é que ele diz? Pela graça. Segundo a graça, graça. Do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que ele seja glorificado. Segundo a graça. Sabe de uma coisa? Deus é tão fantástico que qualquer coisa que a gente faça para Ele, e que deve ser fantástico, porque Ele é fantástico, só o podemos fazer pela graça. E por isso a glória é toda dele. Por último, e não menos importante, como dizem os ingleses, precisamos de graça para não nos desviarmos. É fácil nós desviarmos-nos. A Bíblia fala de alguns crentes que se desviaram. E nós, na nossa experiência, temos visto alguns desviarem-se. E nós próprios, muitas vezes, vemos os nossos pés a escorregarem. Temos que ter cuidado. Sabem o que é que Paulo disse a Timóteo no capítulo 6 e versículo 21? O que é que diz, não? Primeira epístola a Timóteo 6, 21. A qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Timóteo! Alguns desviaram-se, Timóteo. A graça seja contigo, para que não te desvies. Alguns desviaram-se, Timóteo. A graça seja contigo. É garantia de que não te desvias. Nós precisamos da graça de Deus para não nos desviarmos. Sabe de uma coisa? Eu cada vez que me sento aqui, quantas vezes eu me sento na ceia do Senhor? Quantas vezes me sento, como vocês, para adorar o Senhor? E os meus pensamentos são: Senhor, obrigado, porque me deste graça para eu ainda estar aqui. Por último, é ela que nos dá a força. Como precisamos de força. 2 a Timóteo 2.1 e termina. 2 a Timóteo 2.1. Termino eu. Se algum de vocês quiser dizer alguma coisa. 2 a Timóteo 2.1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, fortifica-te na graça. A graça dá-nos força. Como é que eu não hei de ser um apaixonado da dispensação da graça? Como é que eu não hei de ser um apaixonado desta dispensação da graça?
Deus nos ajude e que Ele seja glorificado. Se algum dos irmãos quiser dizer alguma coisa, eu sei que a hora está praticamente passada, mas estamos no fim da carta aos Filipenses. Já todos os dias que a gente termina uma carta aos Filipenses. Se alguém disser alguma coisa, faz favor. Só perguntava, saindo da dispensação da graça, porque há bocado tocaste naquela questão do bocado de Pedro ter negado 3 vezes ao Senhor, que relação é que se faz depois do Senhor ter perguntado, depois suscitado, Pedro amas-me 3 vezes? Alguma explicação? Sim, tem havido alguns comentários a esse respeito, valem o que valem. A verdade é que ele negou 3 vezes e 3 vezes o Senhor fez-lhe pergunta. Se calhar até relacionado com a negação tripla que ele fez. Provavelmente há uma relação. A Bíblia não estabelece essa relação diretamente, mas provavelmente existe uma relação. A verdade é que ele negou o Senhor 3 vezes e era como se o Senhor dissesse assim: ó Pedro, tu tens mesmo a certeza, amas mesmo? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele teve um momento de fraqueza e todos nós podemos ter momentos de fraqueza como Pedro. Que o Senhor, que a graça dele nos segure e nos ajude, porque só a graça dele é que nos ajuda a sermos mais do que vencedores. Mas, portanto, da mesma forma, poderia o princípio aplicar-se. Se Pedro estivesse naquela altura na dispensação da graça, poderia esse princípio. Ou seja, não, calma lá. Eu não sei exatamente o que é que tu queres dizer, mas eu quero salvaguardar aqui uma coisa que eu penso que já salvaguardei, pelo menos noutras ocasiões. Não hoje. E não sei se neste estudo, talvez neste estudo. Nós não confundamos a dispensação da graça de Deus com a graça de Deus numa dispensação. E a graça de Deus sempre existiu em todas as dispensações. Desde o princípio. Nós vemos a graça de Deus manifestar-se no tempo, em Adão, em Noé, em Pedro. Nós vemos a graça em José. Nós vemos a graça de Deus manifestar-se. A graça de Deus sempre se manifestou. Mas como agora eu nunca vi. Como agora é impressionante. É a dispensação da graça mesmo. O Carlos talvez convinha dizer o que é graça. Explica-me. Não? Está aqui graça, graça, graça. O que é graça? Força. É palavras simples. Não, explica lá. Graça é um favor de Deus para connosco sem que nós mereçamos. É verdade. Ou o alto favor de Deus para connosco sem que nós mereçamos. Isto é graça. E é este favor que a gente não merece que Ele está sempre a querer dar-nos. A força e todas aquelas coisas que a gente viu e que Ele nos quer dar. Saber viver, etc. Nós de facto somos muito indignos. Sim, mas convém vir aqui, Miguel, porque... Então vou eu aí, porque... Espera aí. Não, deixa estar, vá, diz lá. Não, eu queria só partilhar uma coisa que o Carlos uma vez disse e que eu nunca lá me esqueci. Que é a diferença entre a graça, a misericórdia e depois a justiça, que é aquilo que o Manuel Gomes estava a dizer, que é a graça é recebermos aquilo que não... é termos aquilo que não merecemos. Por exemplo, eu portei mal, mas o meu pai... Pronto, está bem, toma lá na mesma o brinquedo que tu gostavas. Misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. Merecemos ser castigados ou merecemos ir para a prisão, mas não vamos. Ou seja, não temos aquilo que merecemos. Deveríamos ir para a prisão e não vamos. E depois, eventualmente, a justiça, que aí não me lembro se disseste isso, mas acho que é mais ou menos as duas coisas juntas, que é receber aquilo que merecemos. Exatamente. E era só partilhar, porque eu nunca me esqueci isto, acho que foi... Graças a Deus. Sem dúvida. É verdade. Graças a Deus. Chegamos ao fim da carta aos Filipenses. Eu não sei se alguém quer mais dizer alguma coisa, mas chegamos ao fim da carta aos Filipenses. Foi um bom estudo, creio eu. Pelo menos os testemunhos que me têm chegado dizem isso. É para a glória de Deus. Porque é pela graça que nós estamos aqui a sermos beneficiados da palavra de Deus. Vamos agora começar a carta aos Colossenses, se Deus quiser, para a semana. Vamos estudar a carta aos Colossenses. Não vamos já começar no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a não ser que alguém queira começar no capítulo 1, versículo 1 logo, mas vamos falar sobre o contexto da carta, enfim, alguns pormenores acerca da carta, para termos uma noção da carta que nós vamos estudar, uma introdução à carta, e portanto, e que o Senhor nos ajude. Pode ser que o Senhor venha antes da carta aos Colossenses, que é a nossa esperança. Então, se não houver mais nada, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe a todos.